Na mansão dos Santos, Carmen trabalha como faxineira há 5 anos, invisível para a família rica que a humilha todos os dias. Patrícia, a patroa cruel e arrogante, trata Carmen como lixo, gritando e descontando o salário por qualquer motivo, sem saber que ela sustenta sozinha um filho com paralisia cerebral. Isabela, de 12 anos, está se afogando na piscina, gritando por socorro, enquanto a mãe está fora e o pai trabalha no escritório. O que ninguém espera é que aquela faxineira inferior que todos desprezam arrisque a própria vida para salvar a menina. O que o milionário Eduardo faz depois deixa todo mundo em choque. Mas antes de continuar a história, se você, assim como nós, acredita na justiça e que pessoas boas merecem reconhecimento, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Agora vamos voltar à nossa história. Carmen Santos acordou às 4h30 da manhã como todos os dias há 5 anos. O despertador tocou baixinho no quartinho de empregada da mansão dos Santos, um som que ela havia aprendido a ouvir mesmo no sono mais profundo. Aos 38 anos, seu corpo já carregava o peso de uma vida de trabalho duro, mas seus olhos ainda brilhavam com a determinação de uma mãe que faria qualquer coisa pelo filho. Levantou-se em silêncio, calçou os chinelos gastos e olhou pela pequena janela. Lá fora, o sol ainda não havia nascido, mas as luzes da mansão já estavam acesas. A família Santos acordava cedo apenas aos fins de semana, quando recebiam visitas importantes. Nos dias de semana, Carmen tinha algumas horas preciosas de silêncio para organizar tudo antes que a patroa, Dona Patrícia, aparecesse com sua lista interminável de exigências e humilhações. No espelho pequeno do banheiro, ela amarrou os cabelos castanhos num coque apertado e lavou o rosto com água fria. Não havia tempo para a vaidade quando se trabalhava das 5 da manhã às 9 da noite, com apenas uma folga no domingo. Mas Carmen não reclamava. Aquele emprego, por mais pesado que fosse, era a única forma de sustentar Pedro, seu filho de 15 anos, que havia nascido com paralisia cerebral. A mansão dos Santos era um palácio de 3 andares, com jardins imensos, piscina olímpica e uma garagem que abrigava 5 carros importados. Eduardo Santos havia construído seu império no ramo da construção civil, e cada centímetro daquela casa gritava o seu sucesso. Mármore italiano, cristais austríacos, móveis importados da Europa. Tudo perfeito, tudo caro, tudo frio. Carmen desceu as escadas dos fundos, aquelas destinadas aos empregados, e foi direto para a cozinha. A primeira tarefa do dia era preparar o café da manhã da família. Isabela, a filha de 12 anos do casal, sempre pedia panquecas com mel aos domingos, mas Dona Patrícia, invariavelmente, mudava o cardápio no último minuto, só para mostrar quem mandava. Enquanto organizava os ingredientes, Carmen pensava em Pedro. Naquela manhã ele havia acordado com febre e ela teve que deixá-lo sozinho pela primeira vez em semanas. A vizinha havia prometido dar uma olhada nele durante o dia, mas o coração de mãe não descansava. O tratamento fisioterápico de Pedro custava uma fortuna, e mesmo com o plano de saúde básico que conseguiu negociar com Dona Patrícia, ainda sobrava muito por sua conta. Por isso Carmen engolia calada cada humilhação, cada grito sem motivo, cada desconto injusto no salário. Por isso ela limpava as mesmas janelas 3 vezes quando Dona Patrícia dizia que estavam sujas, mesmo sabendo que não estavam. Por isso ela refazia a cama de casal 5 vezes, até que os lençóis ficassem do jeito que a patroa queria. Tudo pelo Pedro. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve que engolir sua dignidade por amor a alguém? Porque Carmen fazia isso todos os dias e acreditava que valia a pena. Até o dia em que tudo mudou. A primeira a descer foi Isabela, como sempre. A menina era diferente dos pais. Onde Eduardo era frio e Patrícia era cruel, Isabela tinha um coração generoso e um sorriso que iluminava até os cantos mais escuros daquela mansão. Ela tratava Carmen com um carinho que a própria mãe nunca demonstrou. Perguntava sobre Pedro, trazia desenhos que fazia na escola. "Bom dia, tia Carmen", disse Isabela, usando o tratamento carinhoso que irritava profundamente Dona Patrícia. "Como está o Pedro hoje?" "Está melhorando, querida", respondeu Carmen, servindo o suco de laranja natural que Isabela adorava. A febre baixou durante a madrugada. Isabela sorriu e se sentou à mesa da cozinha,
preferindo a companhia de Carmen ao silêncio gélido da sala de jantar. Quando eu crescer, vou ser médica e vou cuidar do Pedro de graça. Prometo. O coração de Carmen se apertou. Aquela menina tinha apenas 12 anos, mas já demonstrava mais compaixão do que muitos adultos que ela conhecia. Você vai ser uma médica maravilhosa, disse, acariciando os cabelos loiros de Isabela. Foi nesse momento que Dona Patrícia apareceu na cozinha, já com a expressão azeda que caracterizava suas manhãs. Aos 42 anos, ela ainda era bonita, mas a amargura que carregava por dentro havia endurecido seus traços. Casara-se com Eduardo por interesse, e agora vivia numa prisão dourada, tentando encontrar prazer em torturar quem estava abaixo dela na hierarquia social. Isabela, quantas vezes preciso dizer para você não ficar na cozinha com a empregada? Disse Patrícia com desdém. Vá para a sala de jantar como uma menina educada. Mas eu gosto de conversar com a tia Carmen, protestou Isabela com a teimosia inocente da infância. Ela não é sua tia, é uma funcionária, cortou Patrícia, fria. E você, Carmen, não deveria encorajar isso. Cada um no seu lugar. Carmen baixou os olhos e murmurou um sim, senhora, quase inaudível. Isabela saiu da cozinha visivelmente contrariada, mas obedeceu à mãe. Era sempre assim. Patrícia fazia questão de deixar claro que Carmen era menos que nada naquela casa. Apenas um objeto que podia ser usado e descartado quando bem entendesse. As janelas da frente estão horríveis, continuou Patrícia, mesmo sabendo que Carmen as havia limpado 2 dias antes. Quero tudo brilhando para a visita de hoje à tarde. E cuidado para não quebrar nada, porque qualquer estrago sai do seu salário. Sim, senhora, repetiu Carmen, já pegando os produtos de limpeza. Eduardo Santos apareceu na cozinha alguns minutos depois, impecável em seu terno italiano, olhando o celular e ignorando completamente a presença de Carmen. Aos 45 anos, ele era um homem bonito e bem-sucedido, mas havia muito tempo que havia perdido a capacidade de enxergar as pessoas ao seu redor como seres humanos. Para ele, Carmen era apenas parte da mobília, algo que funcionava automaticamente e que ele nunca precisava se preocupar em manter. O café está pronto? Perguntou sem levantar os olhos do telefone. Sim, senhor. Na sala de jantar, respondeu Carmen. Eduardo saiu sem uma palavra de agradecimento, sem um olhar sequer em sua direção. Para ele, Carmen simplesmente não existia. E assim, seguia a rotina na mansão dos Santos. Eduardo trabalhava 12 horas por dia, construindo seu império financeiro. Patrícia gastava o dinheiro do marido em compras desnecessárias e tratamentos de beleza. E Carmen limpava, organizava, cozinhava e cuidava de tudo para que a vida deles funcionasse perfeitamente. Era como se ela fosse invisível, presente apenas quando algo precisava ser feito. Carmen começou a limpeza das janelas da frente logo após o café da manhã. O sol já estava alto e as gotas de orvalho secavam rapidamente no vidro, deixando manchas que ela teria que limpar novamente. Tinha aprendido a amar aquela tarefa porque, de lá, conseguia ver a rua e imaginar que estava em outro lugar, longe dali. Enquanto esfregava metodicamente cada centímetro do vidro, ela pensava em Pedro. Quando ele era pequeno, antes do diagnóstico, ela sonhava em dar para ele uma vida melhor. Pensava em voltar a estudar, talvez fazer um curso técnico, conseguir um emprego que pagasse melhor. Mas a realidade da deficiência dele mudou todos os planos. Agora, aos 15 anos, Pedro precisava de cuidados constantes e o pouco que sobrava do salário de Carmen era gasto com medicamentos e terapias. Foi quando estava perdida nesses pensamentos que ouviu os gritos. Socorro! Alguém me ajuda! A voz era de Isabela e vinha da área da piscina. Carmen largou imediatamente o pano e o borrifador e correu na direção dos gritos. O que viu a fez gelar de terror. Isabela estava na piscina, mas não estava nadando. Estava se debatendo desesperadamente, tentando se manter na superfície, mas claramente perdendo a batalha contra a água. Seus braços pequenos batiam freneticamente e ela já estava começando a afundar. Carmen não pensou 2 vezes. Não pensou na roupa que estava usando. Não pensou no fato de que não sabia nadar muito bem. Não pensou nas consequências. Pensou apenas em salvar aquela menina que havia se tornado tão preciosa para ela quanto o próprio filho. Correu
e se jogou na piscina totalmente vestida, com uniforme, sapatos e tudo. A água gelada a atingiu como um choque, mas ela lutou contra o peso das roupas encharcadas e nadou desesperadamente até Isabela. A menina já estava perdendo a consciência quando Carmen finalmente a alcançou. "Fica comigo, minha linda", murmurou Carmen, segurando Isabela contra o peito e nadando com dificuldade até a borda da piscina. "Não me deixa, não." Conseguiu tirar Isabela da água e a deitou na borda da piscina. A menina estava azulada, não respirava. Carmen se lembrou vagamente de um curso de primeiros socorros que havia feito anos antes, quando Pedro era bebê. Colocou a mão no peito de Isabela e começou a fazer compressões cardíacas, alternando com respiração boca a boca. "Vamos, meu anjo", sussurrava entre as compressões. "Respira para tia Carmen. Vamos." Foram os eternos 2 minutos mais longos da vida de Carmen. Suas mãos tremiam, seu coração batia descompassado, e ela rezava todas as orações que conhecia enquanto lutava para trazer Isabela de volta. Finalmente, a menina tossiu, expelindo água, e abriu os olhos. "Tia Carmen", murmurou confusa. "Estou aqui, querida", disse Carmen com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Está tudo bem agora." Foi nesse momento que Eduardo apareceu, correndo, alarmado pelos gritos que havia escutado do escritório. Parou subitamente ao ver a cena. Carmen encharcada, abraçada à filha que chorava baixinho, e a piscina ainda agitada mostrando sinais da luta que havia acontecido ali. "O que aconteceu?", perguntou, a voz carregada de uma tensão que Carmen nunca havia ouvido antes. "Isabela caiu na piscina, senhor", explicou Carmen ainda segurando a menina. "Ela estava se afogando. Eu a tirei e fiz respiração boca a boca." Eduardo olhou para a filha, depois para Carmen, e pela primeira vez em 5 anos, realmente a viu. Viu o uniforme encharcado, os cabelos desgrenhados, as mãos que tremiam não de frio, mas do susto de quase ter perdido uma criança. Viu o amor genuíno nos olhos daquela mulher que havia arriscado a própria vida para salvar Isabela. "Você salvou minha filha", disse ele, e havia algo diferente na sua voz. Algo que Carmen nunca havia escutado. Gratidão sincera. Patrícia chegou correndo poucos segundos depois, vinda de algum compromisso na cidade. Quando viu Isabela molhada e agarrada a Carmen, seu primeiro instinto não foi de gratidão, mas de raiva. "O que você fez com minha filha?", gritou para Carmen, como se ela fosse a responsável pelo acidente. "Patrícia, ela salvou a Isabela", disse Eduardo, firme. Nossa filha estava se afogando. Mas Patrícia estava cega de raiva e preconceito. Para ela, era impossível aceitar que uma simples empregada fosse a heroína da situação. "Tenho certeza de que foi negligência dela", rosnou. "Devia estar vigiando Isabela." "Eu estava limpando as janelas da frente, senhora", explicou Carmen suavemente. "Quando ouvi os gritos, vim correndo." "Mentira", rebateu Patrícia. "Se tivesse fazendo seu trabalho direito, isso não teria acontecido." Isabela, ainda nos braços de Carmen, olhou para a mãe com uma expressão de tristeza e decepção que partiu o coração de todos os presentes. "Mamãe, a tia Carmen me salvou. Eu estava morrendo e ela pulou na piscina para me tirar. Mas Patrícia estava determinada a encontrar um culpado, e esse culpado certamente não seria ela própria, que havia deixado uma criança de 12 anos sozinha numa piscina olímpica sem qualquer supervisão. Agora me conta uma coisa. Você já presenciou alguém ser injustiçado bem na sua frente? Porque o que aconteceu a seguir foi uma das maiores injustiças que Isabela já havia visto em seus 12 anos de vida. Nos dias que se seguiram ao acidente, algo estranho aconteceu na mansão dos Santos. Eduardo, pela primeira vez, começou a realmente observar Carmen. Durante 5 anos, ela havia sido praticamente invisível para ele, apenas uma presença silenciosa que mantinha sua casa funcionando. Agora, ele a via como a mulher que havia salvado o que ele tinha de mais precioso no mundo. Começou a reparar em pequenas coisas, como Carmen sempre deixava o café do jeito que ele gostava, mesmo ele nunca tendo pedido especificamente. Como ela conhecia todos os gostos de Isabela melhor que a própria mãe da menina. Como ela trabalhava das 5 da manhã às 9 da noite, sem jamais reclamar, sempre com um sorriso gentil para quem quer que cruzasse seu caminho. Eduardo também começou a notar como Patrícia tratava Carmen. As humilhações constantes,
os gritos por motivos fúteis, a forma cruel como ela falava sobre Pedro, o filho de Carmen, como se a deficiência do menino fosse algo vergonhoso. Eduardo sempre havia ignorado essas dinâmicas da casa, considerando-as assuntos de mulher com os quais não queria se envolver. Agora, pela primeira vez, elas o incomodavam profundamente. Isabela, por sua vez, havia se tornado ainda mais apegada a Carmen após o acidente. A experiência de quase morrer havia deixado a menina com um trauma que só se acalmava na presença da mulher que a havia salvado. Ela passou a procurar Carmen a toda hora, a fazer lição de casa na cozinha enquanto ela preparava o jantar, a pedir para ouvir histórias sobre Pedro. Tia Carmen, disse Isabela numa tarde, enquanto Carmen dobrava roupas na lavanderia. Por que a mamãe não gosta de você? A pergunta pegou Carmen de surpresa. Durante 5 anos, ela havia feito de tudo para que Isabela não percebesse as tensões da casa, protegendo a menina da crueldade da própria mãe. Sua mãe não é que não gosta de mim, querida, respondeu com cuidado. É que ela tem muitas preocupações, e às vezes isso a deixa estressada. Mas ela nunca te diz obrigada, insistiu Isabela com a honestidade cruel das crianças. E você faz tudo por nós. Você cuida da casa, faz comida gostosa, limpa tudo e ainda salvou minha vida. Acho que a mamãe devia te tratar melhor. Carmen sentiu os olhos marearem. Não se preocupe comigo, meu anjo. Estou aqui porque gosto muito de você e do seu papai. E da mamãe? Perguntou Isabela. Carmen hesitou. Sua mãe é uma pessoa complicada. Mas isso não é culpa sua, tá? Foi nessa conversa que Isabela tomou uma decisão que mudaria tudo. Se a mãe não conseguia ver o quanto Carmen era especial, ela faria questão de mostrar para o pai. Naquela noite, depois do jantar, Isabela foi até o escritório de Eduardo, onde ele trabalhava até tarde, como sempre. Papai, posso conversar com você? Eduardo levantou os olhos da tela do computador, surpreso. Isabela raramente o procurava, principalmente durante o horário de trabalho. Claro, princesa, o que foi? Isabela se sentou na poltrona em frente à mesa do pai e respirou fundo, como se estivesse se preparando para dizer algo muito importante. Papai, a tia Carmen salvou minha vida. Eu sei, querida, e sou muito grato a ela por isso. Mas você sabia que ela tem um filho? Eduardo piscou surpreso. Sabia que ela era mãe, mas... Ele se chama Pedro, tem 15 anos, e nasceu com uma doença que faz ele não conseguir andar direito, continuou Isabela. A tia Carmen trabalha aqui todos os dias para pagar o tratamento dele. Ela sai de casa às 5 da manhã e só volta às 10 da noite. Aos domingos, que era para ser folga dela, ela vem aqui limpar a piscina porque a mamãe disse que era obrigatório. Eduardo ficou em silêncio, processando as informações. Em 5 anos, ele nunca havia se interessado pela vida pessoal de Carmen. Para ele, ela não tinha vida fora daquela casa. E a mamãe é muito má com ela, continuou Isabela com coragem que não sabia que possuía. Ela grita, xinga, desconta dinheiro do salário da tia Carmen por qualquer coisa. Ontem, ela descontou R$ 50 porque disse que o banheiro não estava limpo, mas eu vi a tia Carmen limpando 3 vezes. Isabela, papai, ela arriscou a vida para me salvar. Ela nem sabe nadar direito, mas mesmo assim pulou na piscina. E a mamãe ainda disse que foi culpa dela eu ter caído. Isso é justo? A pergunta ficou ecoando no escritório silencioso. Eduardo olhou para a filha e viu ali uma maturidade que o surpreendeu. Isabela estava crescendo. E aparentemente estava crescendo com um senso de justiça que ele próprio havia perdido em algum lugar do caminho. Não, admitiu finalmente. Não é justo. Então o senhor vai fazer alguma coisa? Era uma pergunta simples, mas carregava o peso de um julgamento moral que Eduardo não podia ignorar. Sua filha de 12 anos estava lhe dando uma lição de caráter, e ele se sentiu envergonhado por ter demorado tanto para enxergar o óbvio. Vou sim, princesa. Prometo. Isabela sorriu e se levantou para beijar a testa do pai. Obrigada, papai. A tia Carmen merece coisa boa. Depois que Isabela saiu, Eduardo ficou sozinho no escritório, pensando. Pela primeira vez em anos, ele se questionou sobre o tipo de homem que havia se tornado. Quando jovem, ele tinha princípios, valores, um senso claro do que era certo e errado. Quando havia perdido tudo isso, a resposta veio como um soco no estômago. Ele havia perdido sua humanidade no mesmo momento em que havia ganhado sua fortuna.
O sucesso financeiro havia criado uma bolha ao seu redor, isolando-o das pessoas reais, dos problemas reais, da vida real. Ele havia se tornado tão focado em construir um império que se esqueceu de construir relações humanas genuínas. E Carmen? Carmen estava há 5 anos na casa dele, cuidando da sua família, tornando possível que ele trabalhasse 16 horas por dia sem se preocupar com nada doméstico. Ela havia criado um lar para ele e Isabela. Havia sido mais mãe para sua filha do que a própria esposa. E ele nunca havia nem sequer perguntado o nome do filho dela. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Ficou na varanda dos fundos, olhando para o quarto de empregada, onde uma luz fraca ainda estava acesa. Carmen provavelmente estava acordada, preocupada com Pedro, contando e recontando o dinheiro para ver se conseguiria pagar todas as despesas do mês, e pensar que ela havia salvado Isabela sem pensar 2 vezes, mesmo sabendo que Patrícia encontraria uma forma de transformá-la na vilã da história. No dia seguinte, Eduardo acordou com uma determinação que não sentia há anos. Não iria mais ser um espectador passivo na própria casa. Era hora de assumir o controle e fazer o que era certo. Primeiro, ele foi até a cozinha, onde Carmen preparava o café da manhã como sempre. "Carmen, posso falar com você?" Ela se virou surpresa. Em 5 anos, Eduardo nunca havia iniciado uma conversa com ela. "Claro, senhor. Quero que você saiba que sou muito grato pelo que fez pela Isabela. Você salvou a vida da minha filha." Carmen sorriu timidamente. "Qualquer pessoa faria a mesma coisa, senhor." "Não é verdade, e você sabe disso. Você arriscou sua própria vida." Eduardo fez uma pausa. "Isabela me contou sobre seu filho. Pedro, não é?" O rosto de Carmen se iluminou ao ouvir o nome do filho. "Sim, senhor. Ele tem 15 anos. E ele tem problemas de saúde?" "Paralisia cerebral, senhor. Nasceu com falta de oxigênio no cérebro. Mas é um menino muito inteligente, só tem dificuldades motoras." Eduardo assentiu, sentindo um aperto no peito ao imaginar o que seria cuidar sozinha de um filho com necessidades especiais. "Carmen, tenho uma proposta para você." Ela o olhou curiosa e um pouco apreensiva. "Quero que você more aqui na mansão com Pedro. Há quartos vagos no 2º andar que nunca usamos. Você teria mais tempo para cuidar dele e ele teria acesso a tudo que precisa. Além disso, vou providenciar um plano de saúde completo para vocês dois e aumentar seu salário." Carmen ficou boquiaberta. Por um momento, achou que estava sonhando. "Senhor, eu não sei o que dizer." "Diga que aceita. Você merece isso e muito mais." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Carmen. Em 5 anos de trabalho árduo e humilhações constantes, ela nunca havia imaginado que um dia seria reconhecida e valorizada daquela forma. "Aceito, senhor. Muito obrigada." Eduardo sorriu, sentindo uma sensação de satisfação que há muito não experimentava. Fazer o que era certo parecia reconectá-lo com uma parte de si mesmo que havia se perdido. Mas havia ainda uma conversa mais difícil para ter. "Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve que confrontar alguém que ama sobre algo que estava errado?" Porque Eduardo estava prestes a descobrir que nem todas as batalhas pelos princípios são fáceis de vencer. Patrícia chegou em casa no fim da tarde, carregada de sacolas de compras, como sempre. Eduardo a esperava na sala, decidido a ter a conversa que vinha adiando há anos. "Precisamos conversar", disse ele assim que ela entrou. "Agora não, Eduardo. Estou cansada." "Agora sim, Patrícia. Senta." Havia algo no tom dele que fez Patrícia parar e olhá-lo com atenção. Eduardo estava sério de uma forma que ela não via há muito tempo. "É sobre a Carmen", continuou ele. "Ah, não me diga que você também caiu nessa história de heroína", debochou Patrícia. Ela estava negligenciando a Isabela quando o acidente aconteceu. "Ela estava trabalhando, Patrícia, fazendo o trabalho que você manda ela fazer. E quando Isabela precisou, ela não hesitou em salvar nossa filha. E daí? É obrigação dela cuidar da casa e de quem mora nela." "Não, Patrícia. A obrigação dela é limpar, cozinhar e organizar. Salvar vidas está muito além do que pagamos para ela fazer." Patrícia revirou os olhos. "Para onde você quer chegar com essa conversa?" "Quero chegar no fato de que há 5 anos você trata Carmen como lixo, e eu permiti isso por omissão. Isso vai mudar." "Como é que é?" "Você vai passar a tratar Carmen com respeito." Acabaram os gritos, as humilhações,
os descontos injustos do salário. Ela salvou nossa filha, Patrícia. Nossa filha estava morrendo e ela arriscou a própria vida para salvá-la. Patrícia ficou vermelha de raiva. Não acredito que você está me dando sermão por causa de uma empregada. Não é uma empregada, é um ser humano. Um ser humano que faz parte desta casa há 5 anos e que merece ser tratado com dignidade. Eduardo, você está ficando maluco? Estou ficando lúcido, Patrícia. Pela primeira vez em anos. A discussão se prolongou por horas, com Patrícia se recusando a aceitar que estava errada e Eduardo se mantendo firme em sua posição. Finalmente, ela explodiu. Escolhe, Eduardo. Ou ela ou eu. Não vou dividir minha casa com essa mulher sendo tratada como princesa. Eduardo olhou para a esposa por um longo momento. Viu ali a mulher fria e calculista com quem havia se casado e se perguntou como havia demorado tanto para perceber quem ela realmente era. Já escolhi, disse calmo. Escolho fazer o que é certo. Nos dias seguintes, a tensão na mansão era palpável. Patrícia se recusava a dirigir palavra a Eduardo e tratava Carmen com ainda mais frieza, se isso fosse possível. Mas Eduardo havia deixado claro para todos os funcionários que Carmen estava sob sua proteção pessoal e qualquer desrespeito seria considerado desrespeito a ele próprio. Carmen, por sua vez, mal acreditava na mudança em sua vida. Pela primeira vez em 5 anos, sentia-se respeitada e valorizada. Quando Eduardo cumpriu a promessa e trouxe Pedro para morar na mansão, ela chorou de emoção. Pedro era um menino tímido e inteligente que, apesar das limitações físicas, tinha uma personalidade cativante. Isabela se apaixonou imediatamente pelo menino, e os dois desenvolveram uma amizade linda de se ver. Eduardo, observando a interação entre eles, entendeu ainda mais profundamente o tipo de pessoa que Carmen era. Uma mãe que havia criado um filho excepcional, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Mas Patrícia não estava disposta a aceitar a nova dinâmica da casa. Começou a sabotar sutilmente o trabalho de Carmen, sujando propositalmente o que ela havia limpado, inventando problemas onde não existiam. Era uma guerra silenciosa, mas todos na casa podiam sentir a tensão crescente. O ponto de ruptura chegou numa quinta-feira chuvosa de outubro. Patrícia havia marcado uma festa de aniversário para Isabela, convidando todas as famílias importantes da cidade. Era uma forma de mostrar status, de exibir a riqueza da família Santos. Carmen havia trabalhado 2 dias seguidos preparando tudo. Decoração perfeita, comida impecável, casa brilhando. No meio da festa, Patrícia deliberadamente derrubou um vaso de cristal caríssimo na sala principal. "Carmen!" gritou ela na frente de todos os convidados. "Olha o que você fez! Quebrou meu vaso preferido!" Todos os olhos se voltaram para Carmen, que estava na cozinha no momento do acidente e, obviamente, não tinha nada a ver com aquilo. "Senhora, eu estava na cozinha", disse Carmen baixinho. "Mentirosa!" berrou Patrícia. "Você estava aqui sendo desleixada como sempre. Esse vaso custou 5.000 reais e vai sair do seu salário." O silêncio se fez na sala. Os convidados olhavam constrangidos para a cena humilhante que Patrícia estava fazendo. Isabela, que estava entre os amiguinhos, começou a chorar ao ver Carmen sendo humilhada mais uma vez. Foi quando Eduardo apareceu na sala. "O que está acontecendo aqui?" "Sua empregada incompetente quebrou meu vaso de cristal", disse Patrícia dramática. 5.000 reais pelo ralo por causa do desleixo dela. Eduardo olhou para o vaso despedaçado, depois para Carmen, que estava de cabeça baixa, tentando conter as lágrimas, e finalmente para a esposa. Naquele momento, ele viu a verdade cristalina. Patrícia havia armado aquilo para humilhar Carmen na frente de toda a sociedade local. "Carmen", disse ele alto o suficiente para todos ouvirem, "vá buscar Pedro e Isabela. Vocês vão sair comigo." "Eduardo", protestou Patrícia. "Você", disse ele, olhando para a esposa com uma frieza que fez todos na sala sentirem um arrepio. "Vai explicar para nossos convidados por que achou apropriado humilhar publicamente a mulher que salvou a vida da nossa filha." E então, na frente de todos os convidados, Eduardo contou a verdadeira história do acidente da piscina, de como Carmen havia salvado Isabela e de como sua esposa havia passado anos humilhando a mulher que cuidava de sua família com dedicação absoluta.
Meus amigos, disse Eduardo, sua voz ecoando pela sala silenciosa, vocês estão vendo aqui o caráter verdadeiro de duas mulheres. Uma que salva vidas sem pensar em si mesma e outra que destrói um vaso valioso para prejudicar uma pessoa inocente. Patrícia ficou branca de vergonha e raiva. Os convidados sussurravam entre si, claramente constrangidos com a situação. Algumas mulheres olhavam para Carmen com admiração e respeito, outras para Patrícia com desprezo. Eduardo, você não pode... tentou Patrícia. Posso e vou, interrompeu ele. Carmen, pegue Pedro e Isabela. Vamos sair. Carmen correu para buscar os meninos, ainda em choque com a defesa pública que Eduardo havia feito dela. Isabela a abraçou apertado, sussurrando. Obrigada por ter salvado a tia Carmen também, papai. Eles saíram da festa sob os olhares curiosos e admirados dos convidados, deixando Patrícia sozinha para explicar o inexplicável. Eduardo levou Carmen, Pedro e Isabela para jantar no melhor restaurante da cidade. Pela primeira vez, os quatro se sentaram à mesa como uma família de verdade. Pedro, inicialmente tímido, logo se soltou com a atenção carinhosa de Eduardo, que descobriu ter muito mais em comum com o menino do que imaginava. Senhor Eduardo, disse Pedro, com sua fala um pouco arrastada, mas cheia de inteligência. Obrigado por cuidar da minha mãe. Ela sempre disse que o senhor era um bom homem. Eduardo sentiu os olhos marejarem. Sua mãe é uma mulher extraordinária, Pedro, e você é um menino muito especial. Isabela segurava a mão de Pedro e tagarelava sem parar sobre os planos que tinha para eles serem irmãos de verdade. Eduardo olhava para aquela cena e se perguntava como havia demorado tanto para perceber que a família que procurava estava bem ali, debaixo do seu teto. Naquela noite, Eduardo tomou a decisão que mudaria tudo definitivamente. Cá entre nós, querido ouvinte, você já teve que escolher entre fazer o que era esperado e fazer o que era certo? Porque Eduardo estava prestes a escolher de uma vez por todas o que realmente importava. Na segunda-feira seguinte, Eduardo pediu divórcio. A decisão não foi tomada de supetão. Durante todo o fim de semana, ele refletiu sobre os últimos anos de casamento, sobre o tipo de pessoa que Patrícia realmente era, sobre o tipo de pai e marido que ele próprio havia se tornado. Percebeu que havia construído sua vida sobre valores completamente errados. Patrícia, inicialmente, achou que ele estava blefando. Quando viu os papéis do divórcio, explodiu em fúria, ameaças e chantagens. Mas Eduardo estava decidido. Ofereceu uma divisão justa dos bens, a casa na praia que ela tanto adorava, e uma pensão generosa. Em troca, pedia apenas o direito de refazer sua vida com pessoas que realmente importavam. O processo foi rápido. Patrícia, percebendo que não conseguiria reverter a situação, aceitou os termos e partiu para uma vida nova em outra cidade, levando consigo apenas a amargura que sempre a caracterizou. Com a casa finalmente livre da energia tóxica de Patrícia, Eduardo pôde implementar as mudanças que planejava há meses. Transformou o quarto de hóspedes em um espaço adaptado para Pedro, com todos os equipamentos que ele precisava para seus exercícios de fisioterapia. Contratou os melhores profissionais para acompanhar o desenvolvimento do menino. Carmen foi oficialmente promovida a governanta-chefe da casa, com um salário que triplicou da noite para o dia. Mais importante que isso, ela foi tratada como membro da família, participando das decisões importantes, tendo voz ativa na educação de Isabela. Aos poucos, a mansão dos Santos se transformou em um lar de verdade. As risadas de Isabela e Pedro ecoavam pelos corredores, Carmen cantarolava enquanto preparava o jantar, e Eduardo descobriu que existia algo muito melhor do que o sucesso profissional. A felicidade doméstica, construída sobre bases sólidas de amor e respeito. Pedro floresceu naquele ambiente. Com acesso aos melhores tratamentos e cercado de amor, ele começou a mostrar progressos impressionantes. Sua inteligência, sempre evidente, pôde finalmente ser desenvolvida com aulas particulares e acesso à tecnologia que antes eram impensáveis. Isabela se tornou a irmã protetora que Pedro nunca teve, defendendo-o na escola, incluindo-o em todas as atividades, fazendo questão de que todos soubessem que ele era seu irmão do coração. Eduardo descobriu a paternidade de uma forma que nunca havia experimentado com Isabela quando pequena. Com Pedro,
Ele pode estar presente desde o início da transformação, acompanhando cada pequena vitória, cada marco de desenvolvimento. O menino, por sua vez, via em Eduardo a figura paterna que sempre havia sonhado. Mas a transformação mais impressionante foi a de Carmen. Livre das humilhações constantes, ela floresceu como uma rosa que finalmente recebeu a água e a luz de que precisava. Seu sorriso voltou a iluminar a casa, sua confiança se reconstruiu e ela começou a sonhar novamente com o futuro. 6 meses depois do divórcio, numa noite estrelada de verão, Eduardo encontrou Carmen na varanda, observando Pedro e Isabela brincarem na piscina com supervisão do salva-vidas que ele havia contratado. "Você está feliz?" perguntou ele, sentando-se ao lado dela. "Mais do que jamais imaginei que poderia ser", respondeu Carmen sincera. "Às vezes acordo e acho que estou sonhando." "Não está sonhando, e isso é apenas o começo." Eduardo respirou fundo e se virou para olhá-la nos olhos. "Carmen, estes foram os melhores meses da minha vida. Você, Pedro e Isabela transformaram esta casa num lar de verdade. Eu me transformei num homem melhor." Carmen o olhava, sentindo o coração acelerar. "Eu me apaixonei", continuou Eduardo. "Me apaixonei pela mulher corajosa que salvou minha filha, pela mãe dedicada que criou um filho excepcional, pela pessoa íntegra que me ensinou o que realmente importa na vida." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Carmen. "Eduardo, casa comigo", disse ele simplesmente. "Não porque você salvou Isabela, não por gratidão, mas porque você é a mulher que eu quero ao meu lado para o resto da vida. Porque Pedro é o filho que sempre quis ter e Isabela precisa de uma mãe de verdade. Porque juntos somos uma família." Carmen não conseguiu responder de imediato. As emoções eram intensas demais. Durante anos, ela havia sonhado com um momento como aquele, mas nunca ousou acreditar que fosse possível. "Sim", sussurrou finalmente. "Sim, eu caso com você." O casamento foi celebrado 6 meses depois, numa cerimônia íntima na própria mansão, transformada num cenário de conto de fadas. Isabela foi a dama de honra mais feliz do mundo. Pedro foi o pajem mais emocionado, e não havia um olho seco entre os convidados. Carmen usava um vestido simples, mas elegante, escolhido por Isabela com o cuidado de uma filha verdadeira. Eduardo não conseguia parar de sorrir, segurando nas mãos da mulher que havia transformado sua vida. Durante os votos, ele disse: "Carmen, você me ensinou que heroísmo não está nos grandes gestos, mas na coragem de fazer o que é certo todos os dias. Você me salvou tanto quanto salvou Isabela." Ela respondeu: "Eduardo, você me devolveu minha dignidade e me deu uma família. Prometo amar você e Isabela como vocês merecem ser amados." Pedro, da primeira fileira, aplaudia com lágrimas nos olhos. Nunca havia imaginado que teria um pai de verdade, uma irmã que o adorava, e veria sua mãe feliz daquela forma. O que mais me perguntam é se finais felizes assim realmente existem. A resposta é sim, quando pessoas boas fazem escolhas corajosas e reconhecem o valor verdadeiro das outras pessoas. A vida da nova família Santos se estabeleceu numa rotina de felicidade genuína. Eduardo reduziu suas horas de trabalho para estar mais presente, descobrindo que o tempo em família era mais valioso que qualquer negócio. Carmen continuou cuidando da casa, mas agora como a senhora da casa, respeitada e amada. Pedro superou todas as expectativas médicas. Com os tratamentos adequados e cercado de amor, ele desenvolveu habilidades que ninguém acreditava serem possíveis. Aos 17 anos, estava cursando o ensino médio numa escola inclusiva e sonhava em estudar engenharia de computação. Isabela cresceu, vendo um exemplo de família real baseada no amor, respeito e cuidado mútuo. Nunca mais precisou presenciar humilhações ou crueldade e se tornou uma jovem confiante e compassiva, determinada a estudar medicina para cuidar de crianças especiais como Pedro. Eduardo fundou uma instituição de caridade dedicada a famílias com crianças especiais, oferecendo tratamentos gratuitos e apoio financeiro. Carmen se tornou a diretora administrativa da instituição, usando sua experiência pessoal para ajudar outras mães em situações semelhantes à que ela havia vivido. A Mansão dos Santos se tornou conhecida na cidade não pela ostentação, mas pela generosidade. Regularly,
recebiam famílias necessitadas, organizavam eventos beneficentes e eram exemplo de como a riqueza pode ser usada para fazer o bem. 3 anos após o casamento, nasceu Sofia, a primeira filha biológica de Eduardo e Carmen. Pedro e Isabela a receberam como a coisa mais preciosa do mundo, e a menina cresceu num ambiente onde diferenças eram celebradas e o amor era abundante. Numa tarde de domingo, 5 anos depois de tudo ter começado com o acidente na piscina, a família Santos estava reunida no jardim para um churrasco. Eduardo observava Pedro ajudar Isabela com os estudos para o vestibular de medicina, enquanto Carmen brincava com Sofia no gramado. "Em que você está pensando?" perguntou Carmen, aproximando-se com Sofia no colo. "Estou pensando que se alguém me dissesse 5 anos atrás que eu seria completamente feliz hoje, eu não acreditaria", respondeu Eduardo, abraçando a esposa. "Estou pensando que você salvou muito mais que a vida da Isabela naquele dia. Você salvou nossa família inteira." Sofia balbuciou algo ininteligível e estendeu os bracinhos para o pai, que a pegou com o carinho infinito de quem descobriu tarde demais o valor da paternidade presente. "Papai!" chamou Pedro, aproximando-se na cadeira de rodas que agora usava com total independência. "A Isabela está me ajudando com matemática para o vestibular. Acho que tenho chance real de passar em engenharia." "Tenho certeza que você vai passar, filho", respondeu Eduardo, usando naturalmente a palavra que Pedro tanto esperou ouvir na vida. "E quando isso acontecer, vamos fazer a maior festa que esta cidade já viu." Isabela se aproximou do grupo, sorrindo. Aos 17 anos, era uma jovem linda e determinada, que havia escolhido dedicar sua vida a cuidar de quem mais precisava. "Família", disse ela, usando a palavra que para eles tinha um significado especial. "Eu amo todos vocês." E ali, naquele jardim ensolarado, cercados por amor e risos, eles entenderam que haviam encontrado algo que nenhuma riqueza do mundo poderia comprar. Uma família verdadeira, construída sobre a base sólida do amor incondicional, do respeito mútuo e da coragem de fazer sempre o que é certo. A história de Carmen prova que heróis existem sim, muitas vezes disfarçados de pessoas simples que fazem o bem sem esperar reconhecimento. E a história de Eduardo prova que nunca é tarde para acordar, reconhecer nossos erros e escolher ser uma pessoa melhor. Porque no final das contas, a verdadeira riqueza não está nos bens que acumulamos, mas nas vidas que tocamos, nos corações que aquecemos e no amor que construímos todos os dias, um gesto de cada vez. Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar. Você já presenciou ou viveu uma transformação assim? Já viu alguém reconhecer o valor verdadeiro de uma pessoa que estava sendo injustiçada? Porque histórias como a de Carmen e Eduardo acontecem todos os dias. E elas nos lembram que o mundo ainda tem jeito, que pessoas boas ainda existem e que o amor verdadeiro sempre vence no final.